TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi, das Cruzes e região. E hoje nós temos uma figura ímpar aqui, uma pessoa que eu já entrevistei em outras oportunidades várias vezes e que eu tenho a honra e o prazer de dizer que ele é meu preclaro e dileto amigo, que é o professor Mário Sérgio de Moraes. Prazer tê-lo aqui, professor. Obrigado, fico contente pelo fato de você falar ímpar, mas na verdade é o par, né? Porque inúmeras vezes a gente já se encontrou, você me entrevistou, até antes aqui nós estávamos falando das primeiras entrevistas. Eu me sinto muito honrado com a sua presença, Cláudio. Eu gostaria de saber, Mário Sérgio, ou melhor, eu gostaria que nossos espectadores soubessem do seu currículo. Eu conheço, mas eu sei que o seu currículo é vastíssimo e riquíssimo. Eu sou natural de Jacareí. Em 69 saí de Jacareí, fui fazer cursinho em São Paulo. Entrei na USP de 70 a 74. Em Direito, na Católica, de 70 a 74. Em 74 me formei bacharel, comecei a trabalhar. Em 77 defendi a tese de mestrado sobre o Partido Trabalhista Brasileiro. Daí, com filhos, né, já estando em Mogi, dei muitas aulas na Universidade de Mogi das Cruzes, que até hoje eu me encontro. E em 2006 eu fiz o meu doutorado a respeito do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Hoje eu trabalho com grande prazer na Universidade de Mogi, na FAAP e de 15 em 15 dias na Universidade de São Paulo, no campo de Direitos Humanos. Vamos falar hoje de cidadania. Eu gostaria que você nos caracterizasse o que é cidadania. Esse conceito de cidadania é muito mal compreendido, sabe, Cláudio? E bem amplo também. É muito amplo porque, na verdade, ele é uma cesta de direitos. Numa sociedade hoje, onde a violência ela está disseminada, é a pessoa que ela sabe que ela tem direitos, criando uma autoestima para a própria pessoa na medida da dignidade da sua integridade física e moral. Por exemplo, olha só que coisa interessante. Um amigo inglês chegou aqui no Brasil e nós fomos assistir um jogo no Pacaembu. Na hora que nós estávamos entrando no Pacaembu, o policial nos revistou. Eu fui um pouco à frente, olhei para trás, ele estava entrando no estádio pisando duro. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido, né? E ele disse assim: o policial não tem o direito de pôr a mão no meu corpo na hora que ele quiser. Ele tem que pedir permissão. É uma coisa que passa para nós de maneira batida, mas é a inviolabilidade do próprio corpo. Isso é um dado Sim. de cidadania. Cidadania, liberdade de pensamento, cidadania, respeito pelo outro, cidadania, as divergências e os conflitos que a gente tem que administrar. Como é que você vê a cidadania no Japão, cidadania na Europa, cidadania no Brasil? São bem diferentes. A cultura japonesa é uma cultura samurai, é uma cultura do servir, é uma cultura pública, aonde o Estado e a formatação do Estado tem muita presença no dia a dia das pessoas. Então há, no Japão, um sentido de coletividade. Se você se lembra bem, na Copa do Mundo que nós tivemos aqui de futebol... Limparam tudo. Quer dizer, é o respeito ao outro que a gente ainda não absorveu. No caso da Europa, é exatamente do outro lado, é um crescimento da sociedade civil. Ou seja,
Eles, através de séculos, acumularam uma série de consequências para a dignidade humana. Eu vou dar um exemplo. Estavam no hotel, na França, por uma série de motivos. Fui arrumar o chuveiro porque não estava saindo água. O chuveiro caiu no chão. Eu falei, meu Deus, como é? Não tô com dinheiro para pagar. Desci. Quando desci, eu falei, olha, eu fui tentar arrumar o chuveiro, não estava saindo água, o chuveiro caiu no chão. E ele me disse, então você tem direito a uma indenização. Inverteu a coisa. Inverteu, eu falei, por quê? Bom, primeiro, se você pagou pela água e não tinha água, a obrigação é nossa de ressarcir. Segundo, qualquer tipo de acidente que aqui aconteça, inclusive no seu sentido físico, você tem direito a receber. No Brasil, ao contrário, nós somos culpados antes de sermos inocentes. Aqui o sentido de cidadania é muito manca, é muito obtusa. E como é que está sendo desenvolvido o conceito de cidadania nas escolas? Olha, mas isso logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta com a TV Simpro. E hoje recebendo uma grata surpresa, recebendo a visita do professor Mário Sérgio de Moraes, para a gente discorrer brevemente sobre cidadania. Eu havia feito uma pergunta a você, Mário Sérgio, como é que está sendo desenvolvido esse conceito de cidadania nas escolas? Ainda de maneira muito precária, né, Cláudio? A escola deveria ser o lugar dos valores, antes de ser o lugar de capacitação ou não da mão de obra. Valores de dignidade. O professor, ele não é um dador de aula, ele não é uma pessoa do cuspe e giz. O professor, ele não é um adestrador no sentido de formar uma pessoa técnica. O professor é aquele que ele tem uma série de virtudes que o aluno se espelha. E quando a gente fala em virtudes, são virtudes no campo dos direitos humanos. Por exemplo, no campo da tolerância. Na medida em que o professor mostra para o aluno, adolescente ou não, universitário ou não, várias maneiras de se ver a sociedade, disparidades de olhar. O professor nunca deve ser um doutrinador. Pois bem, estou falando isso porque as escolas, de maneira geral, a escola não é exatamente isso que eu estou colocando para você. Hoje a escola, ela forma o aluno, e eu digo para você de maneira, infelizmente, como um local de adestramento para o mercado. Parece que a pessoa, ela não vive numa sociedade no sentido solidário da própria palavra. Porque a gente tem que pensar na vida, Cláudio, não como árvore, mas como mata. Você tem que ter um sentido de uma visão social. Imagine um médico. Ele não vai tratar apenas do doente, ele vai tratar da doença, que às vezes tem um sentido de uma abrangência maior. E o professor também, ele está lidando com a alma humana que vem da palavra ânima, que vem da palavra alma. Não é isso que está acontecendo.
Nós estamos formando hoje, infelizmente, alunos, no pior sentido da palavra, meio apertadores de cabeça de parafuso. A pessoa tem um olhar muito estreito a respeito da sociedade. E ela não pode dar um salto, seja como professor, como médico, como advogado ou como jornalista, se ela não tiver um escopo, se ela não tiver um sentido amplo daquilo que ela quer expor. E o que poderia ser feito para minimizar esse problema e exacerbar as soluções? Dentro da escola, eu sou adepto que deveria ter uma matéria relacionada a direitos humanos. Agora, você veja que na última modificação escolar, feita a questão de um mês atrás, filosofia, o aluno de 13, 14 anos pode escolher. História, o aluno de 13, 14 anos pode escolher. Arte, o aluno de 13, 14 anos pode escolher. Já educação física já foi desacelerada há muito tempo. Pergunto eu, será que um aluno de 12, 13, 14 anos tem a maturidade necessária para ter essa abrangência para poder escolher? Me lembro da ditadura militar, aonde foi retirada o curso de História, Filosofia e Geografia, colocada no seu lugar o SPB, que era uma mistura de letrinhas para você dar uma sopinha extraordinariamente rala. Na verdade, hoje nós estamos vivendo o seguinte: penso, logo desisto. No caso de hoje, em tempos atuais, os direitos humanos não está bastante desvirtuado? Está muito desvirtuado porque, afinal de contas, a sociedade ela tem uma visão bem típica de alguma coisa estereotipada, que direitos humanos é coisa de bandido. É basicamente esse bordão que se tem na própria sociedade. Bom, primeiro, direitos humanos é o capítulo 1º da Constituição brasileira. Por exemplo, liberdade de pensamento. Evidentemente que eu posso aqui falar enorme besteira, mas eu tenho o direito de falar enorme besteira e o telespectador fala: não gostei disto. Ora, isso é uma conquista social que não havia no meu tempo, evidentemente, de juventude. Os direitos humanos serviram no país para criar uma rede maior de resistência, principalmente contra a arbitrariedade vinda principalmente do Estado. Dou um número hoje. A PM no Brasil é a polícia que mais mata dentro da América como um todo. Isso não quer dizer que todo PM transgrida. Tá? Mas nós temos, infelizmente, por parte das nossas autoridades e também por parte da sociedade civil, que a solução é matar. Isso rompe até com a nossa tradição cristã, não é? Eu tenho a impressão que nós poderíamos tomar um outro rumo, como você citou, fora do país, de respeito à integridade do outro. Esse é o primeiro passo. Se a gente for pensar dente por dente, olho por olho, todo mundo vai ficar cego. Muito interessante esse bate-papo com o professor Mário Sérgio. Se você tem alguma dúvida, entre em contato aqui com o Simpro. O professor Mário Sérgio é uma simpatia, vai estar sempre pronto a todo e qualquer tempo para responder perguntas para você, não só de cidadania, mas de uma série de outros assuntos. E nós estamos aqui, o Simpro fica na rua Carmela Dutra, 147, no Jardim Esplanada, e os telefones aqui é 11 4799 7066 ou então 11 4799 7066 ou 1166. O 1106, corrigindo. Ou então mande um e-mail para cá, simpromogi, com N de norma, @uol.com.br ou o site daqui, simpromogi.org.br. A gente volta em instantes.
Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta com a TV Simpro, aqui nos estúdios do Sindicato dos Professores de Mogi e região. E hoje recebendo a visita do professor Mário Sérgio de Moraes para nos elucidar e bater um papo extremamente agradável e, mais que isso, extremamente elucidativo. Eu tenho uma dúvida aqui, professor. O poder público, ele pode intervir no modus operandi da escola? Não, eu tenho a impressão que nesse sentido não. O Estado ele tem que dar a pluralidade de visões para que o aluno possa escolher a alternativa melhor. Aliás, isto é uma faceta dos direitos humanos. Os direitos humanos ele criou principalmente a partir do século XVII, com John Locke, o sentido de tolerância. Tolerância naquilo que você não concorda, mas você respeita a opinião contrária, levando a uma visão diversificada da vida. Agora, isso é completamente diferente na medida em que o Estado ele simplesmente coloca como uma posição correta ser neutro. Nunca numa sociedade que a gente vive de classes você tem um Estado neutro. O Estado, ele tem, sim, uma certa tendência política natural de uma sociedade. Nós já passamos, desde o momento da redemocratização, por inúmeros partidos que têm visões diferentes e se instalaram dentro do Estado. Então, o Estado também tem uma visão a qual você pode, inclusive, se contrapor. Estou dizendo isso para você, Cláudio, porque tem esta ideia da escola sem partido. Duas coisas. Primeiro, eu me sinto assim bastante confortável em falar isto, porque o filho do Miguel Najib, o Vacico, promotor, é aquele que está levando em Brasília a este tipo de ideia. Eu não fui professor dele, eu quase fui professor dele, mas eu fui professor dos irmãos dele. E nesse como segundo ponto, eu discordo. Eu discordo porque por detrás da escola sem partido dá a ideia de uma neutralidade total do professor. Isso não existe. Se o professor é de história, ele vai ter uma visão a respeito da sociedade, a qual ele vai passar por aluno. O que ele não pode fazer é doutrinar o aluno num discurso único. Então, por exemplo, se eu vou falar de ditadura militar, eu posso me referir à ditadura militar com o sentido da Revolução de 64. É uma posição que se tinha para legitimar o golpe que aconteceu. Quando eu falo ditadura, o próprio termo ditadura já dá para você uma posição daquilo que as pessoas discordavam pela falta de liberdade democrática. Então eu tenho a impressão que isto aí, para mim, beira um pouquinho de censura política. Vamos voltar ao tema cidadania. E a defesa da cidadania na sociedade civil? Muito difícil. Esse termo cidadania, se a gente pensar... É muito amplo. É o seguinte, Cláudio, ele é muito novo. Explico por quê. Eu tenho a impressão que na nossa juventude, pensa lá, anos 60, esse termo cidadania não era um termo comum. Não era um termo do dia a dia. Quando que esse termo ele cunhou na boca do povo? Foi em 75.
na morte do jornalista Vladimir Herzog, aonde o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, pela primeira vez, pôs nesse documento o termo cidadania. Cheguei para o Audálio Dantas, e hoje o Sindicato dos Jornalistas vai fazer 80 anos numa comemoração em São Paulo. Eu falei, Audálio, você se lembra quem falou pela primeira vez esse termo com maior ênfase? Ele falou, não, foi você. Foi você naquele documento que teve uma ampla influência social na morte do Herzog. Mas qual a ideia de cidadania? Cidadania é a pessoa que tem emprego, a pessoa que paga imposto, a pessoa que tem endereço e a pessoa que tem família. Ora, quem não tem emprego não é cidadão? Sim. Quem não paga imposto não é cidadão? Quem não tem família não tem cidadão? E quem não tem carteira assinada não é cidadão? A cidadania é para a classe média. A cidadania no Brasil não é vista para pobre, para preto e para excluído. É aí que a cidadania no Brasil ainda é muito manca, Cláudio. Nós temos, realmente, esse tema é fascinante. Eu teria que roubar o seu tempo, pelo menos umas 20 horas seguidas, para a gente discorrer sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, vale a pena vocês entrarem em contato com o Simpro, baterem um papo com o professor Mário Sérgio, vocês vão adorar realmente, e ele vai explicar de uma forma inteligível, que é muito interessante, de uma forma que você entenda uma série de aspectos, inclusive pelo próprio background que ele traz consigo nesses anos todos de aula, dando aula e por toda a sua formação acadêmica também. O Simpro fica aqui na rua Carmela Dutra, 147, no Jardim Esplanada, e os telefones 11 4799 7066 e 4799 1106. Ou então mande um e-mail para cá, simpromogi@uol.com.br. Professor Mário Sérgio, mais uma vez, é uma alegria e uma satisfação estar consigo para a gente bater um papo. Eu me sinto muito à vontade ao seu lado, viu, Cláudio? E sempre falta tempo. Ah, que bom. As coisas continuam. Até a semana que vem. Até logo. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você.